Gravando. Acho que dá para dar... bem, ainda não são 2 horas, acho que dá para dar um tempinho, né? Só para chegar todo mundo. Ou pelo menos um pedaço de Curitiba, né? Não precisa ser todo mundo. Não está pegando a câmera boa. Por isso que está estranho. O que é? Ué, apareceu Gisele aí? Tá ali embaixo. Hoje, tudo bem? Criar com a minha câmera, só um instante. Oi, boa tarde, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. Oi. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. A Dani está arrumando a câmera dela, já começa aqui. Então, minha câmera boa não quer ligar, é só a câmera fraca, é só a câmera ruim que liga. Mas tá legal, e você vai compartilhar documentos, né, Dani? Então, Vou. Ela vai ficar pequenininha. Vamos em frente. Vamos em frente. Então. Bem, são 14 horas, vamos dar só mais 2 minutinhos, né? Para ver se tem algum retardatário. Mas daí a gente já começa. Mas eu estou gravando, tá, pessoal? Quem não quiser ser gravado está expulso da sala. Entrou o Instituto Sócrates aqui, deve ser o Piatã. Boa tarde, Íveres. Bem, opa, chegou mais alguém aqui. Boa tarde, Ian. Agora que ele entrou, antes não tinha carregado. Enquanto acontece isso, eu vou ver se de fato a minha câmera boa não liga. Só vou... O Ian entrou um pouquinho depois de tu dar boa tarde para ele, acho que por isso que ele não te ouviu, não respondeu. Estava carregando ainda. Tá. Então, boa tarde geral a todos, de novo aqui, né? A gente já começa, só resolvendo a questão da câmera da professora Daniela. Ok. Melhorou a definição, né? Melhorou. Para que não precisa ser tão fechada assim. Hoje a palestra é sobre jogo. Quando tiver ok, Dani, daí a gente já pode começar. Ok, já posso compartilhar a tela. Você vai passar a apresentação, a abertura? Sim, vou. Chegou mais uma pessoa. Enfim, senhoras e senhores, muito boa tarde. Então, hoje o Festival Animatiba, né, que é o Festival Internacional de Animação de Curitiba, recebe a palestra da professora doutora Daniela Rosito Michelena Munhoz, que vai conversar conosco sobre o que é o jogo, né?
Então, antes dela começar, eu vou compartilhar com vocês e avisar que a palestra está sendo gravada, e eu quero compartilhar primeiro a abertura, né, do nosso evento. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, compartilhando primeiro a abertura do evento. Todos estão vendo? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Todo mundo viu, né? Sim. Deu certinho? Ah, tá. Enfim, é importante passar isso porque o projeto é feito com recursos, né, do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura de Curitiba e com o apoio da Universidade, com incentivo da Universidade Positivo e Colégio Positivo. Chegando mais uma pessoa aqui. Como eu falei, é uma palestra gravada, né, e daí a gente vai disponibilizá-la provavelmente via o canal YouTube. Então, eu queria começar dando boas-vindas à professora Daniela, e a palavra é sua. Muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite, essa oportunidade. Bem, eu vou falar dos detalhes, assim, já com os slides, mas agradeço, Paulo, agradeço a organização do evento e poder estar falando de um assunto que, digamos, mexe comigo, porque há muito eu tenho pensado nesse tema. Então, eu vou começar abrindo a minha compartilhando aqui, ó. Vou colocar apresentar agora e vou a minha tela, compartilhar. Isto, tá. Se eu ficar meio de lado é porque eu estou olhando para a tela ao lado, certo? Que tem que está com essa apresentação aqui na minha mesa. Espelho infinito, tá. Bem, eu acho que eu vou ignorar essa mensagem porque não está dando espelhamento infinito. Então, primeiramente, o tema da palestra é o que é jogo, o que é isso mesmo? Digamos que muita gente já tentou explicar. Vamos ver o que conseguimos agora nessa hora e meia aí que temos de conversa. Vou iniciar com uma... Opa, porque não está... Vou iniciar com uma apresentação bastante breve. Bem, iniciar dizendo que eu sempre gostei de jogo, que eu fui uma criança fascinada por jogos e, na idade adulta, me especializei e passei a pesquisar jogos. Fiz doutorado em design de jogos na Universidade Federal do Paraná. Aqui, então, é uma brincadeirinha, não é? Que, infelizmente, eu já estou passando para a terceira parte aqui da figurinha. Quando eu fiz isso, eu estava mais no meio, eu fiz uma representação minha mais jovem, mas já estou me direcionando à idade futura, que eu imagino que eu vá gostar de jogos da mesma forma que eu gostei desde sempre. O repertório é algo muito importante em jogos. Quem não tem uma familiaridade com jogos, quem não tem o hábito de jogar, costuma não pegar uma abrangência do que é o jogo. Então, aqui eu fiz um breve histórico de alguns jogos que eu tive na minha infância, nos anos 70,
exatamente os anos 70, porque eu tinha uma coleção de jogos que se perdeu quando eu me mudei para Curitiba, e isso ocorreu no dia 1º de janeiro de 1980. Então, eu tinha, nos anos 70, uma coleção de jogos que estão ali na linha de cima, com características interessantes, né? Aqueles jogos, jogo do poder, com arma, pistola, rifle, jogo de estratégia, guerra, combate, era a temática principal, digamos assim, dos jogos. Alguns jogos, como Master, que são quiz, jogos de conhecimento, e particularmente o jogo da senha, que está ali no cantinho, que foi um jogo que muito me mexeu quando eu era jovem, principalmente porque eu tinha um tio que não morava em Porto Alegre. Quando ele ia a Porto Alegre, ele fazia competições, e ele fazia muitas competições de senha, que é um jogo que a gente tem que descobrir códigos, não é? Na linha de baixo, outros jogos, desde o clássico gamão, alguns jogos digitais que eu jogava com meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, bem lá no começo, não sei se alguém conhece aqui, essa aqui não é jogo hoje com estética antiga, é um jogo com a estética daquele período mesmo, em que eu não era boa no joystick, então eu ficava só junto com os meus irmãos e eu ia dizendo assim, tipo coaching, né? Vai pela esquerda, vai pela direita, sobe, e aí vai. Hoje em dia, eu também sou um pouco afetada por jogos digitais, só que eu gosto daqueles bem casuais, e às vezes eu me envolvo com eles, né? Aqui tem até um score meu, quando eu me envolvo muito, aí chega uma hora que eu disse assim, ixi, tem que parar com isso, porque estou gastando muito do meu tempo na mesma coisa. E a variação, ela é mais rica do que a gente ficar preso em uma coisa só. Outros jogos, e aqui são alguns armários que eu tenho no meu gabinete na universidade, com jogos. Aqui há uma espécie de uma brincadeira que eu faço, principalmente com os meus colegas da psicologia, que eu ganhei, não é, do departamento armários que eram de medicamento, e eu coloquei dentro deles jogos, porque é assim que nós compreendemos os jogos no grupo que eu tenho atuado. Aqui, então, alguns dos meus projetos, já fiz jogos analógicos, já fiz jogos digitais, já fiz jogos corporativos, enfim, jogos de conteúdo sério, jogos de entretenimento, e hoje a gente tem trabalhado com uma coisa chamada intervenção baseada em jogos. Aqui em destaque está um jogo feito pela Tecnoquena, que está hoje nas plataformas de aquisição de jogos, né, no Google Play. E, por fim, a minha pesquisa. Então, eu sou ligada a alguns laboratórios de pesquisa. Eu tive uma tese que se chama Design de Jogos de Tabuleiro e Dinâmica Cooperativa, uma abordagem histórico-cultural. Eu sou vinculada ao LabDSI, que é o laboratório da Universidade Federal que lida com design de sistemas da informação e design de saúde. Também o Interlúdico Lab, que é ligado à psicologia da Universidade Federal, em que a gente tem o propósito de analisar e usar e mediar jogos para fins terapêuticos, e o Tilt, que também é um outro grupo, um grupo mais da graduação, em que se chama Time da Interação Lúdica para a Transformação, em que a gente cria jogos. Então, aqui são alguns dos nossos são as marcas desses laboratórios que eu estou vinculando. Bom, isso daí já passei até o tempo que deveria ficar na apresentação, e vamos ao que interessa, que é o que é jogo, né? Jogo que é isso mesmo. Então, uma palavra final sobre jogo é muito pretensiosa e até mesmo ingênua, porque tanta gente já tentou que tentar correr atrás de algo que já foi explorado exaustivamente. Mas eu já pensei bastante nesse assunto. Eu já procurei explicações para o que é jogo em diversas fontes. Na verdade, eu continuo buscando exaustivamente um entendimento final do que seria jogo, mas justamente por isso eu acabei chegando a muitas explicações e a uma conclusão, que é o que vamos ver aqui em seguida. Eu organizei essa palestra em 3
três áreas, e algumas abordagens para reflexão. Essas áreas, então, são as muitas explicações que existem para o jogo, a tal conclusão primeira e desdobramentos vai ser apresentado. E lá no final, então, eu vou colocar algumas questões mais reflexivas, que seria falar sobre a ancestralidade, a ambiguidade e a artificialidade do jogo. São vários os slides que eu tenho aqui, e nós temos 90 minutos para essa conversa. O que eu pensei foi o seguinte: se 90 minutos é o tempo suficiente para decidir uma Copa do Mundo, né, que termina num jogo de futebol, também deve ser suficiente para a gente falar desses mais de 5.000 anos aí da atividade de jogar. Das muitas explicações, eu vou passar pela mitologia, religião, filosofia, educação, esporte, psicologia, ciências, e depois vamos falar um pouquinho de game studies e game design. Dessas, para definir isso, tem alguns pontos de vista. Então, há o ponto de vista da pesquisa, há o propósito do jogo, a ação dos jogadores, os componentes do jogo, mecânicas, e o público, e outras tantas outras formas que a gente pode definir o jogo. Nas mitologias, nós temos algo bastante curioso. Eu vou ficar... Eu tenho uma quantidade de slides grandes de mitologia, então, quando vocês acharem que está demasiadamente, saibam que depois eles vão ficar mais reduzidos. Essa parte inicial, ela está um pouquinho mais extensa, e eu vou ser um pouco breve nela, mas não se assustem, porque não é a mesma quantidade de slides para todos os tópicos. Então, as mitologias falam uma coisa muito curiosa. Elas colocam o jogo como disputas e apostas entre deuses, e também entre deuses e humanos. Muito comum é o jogar dados. Nós vamos ver, na sequência, alguns textos védicos que falam bastante dos jogos de dados. Inclusive, nem todos os dados são dados como a gente conhece. Aqui tem essas nozes da árvore da Vividaka. Foi assim que eu coloquei na internet, né? E foi assim que a imagem que veio das tais nozes desta planta. Mas também a gente encontra dados muito antigos. Esses dados aqui, provavelmente feitos de ossos, eu fotografei no Museu Egípcio de Turim. Daí, vamos iniciar, então, por talvez os textos mais antigos que nós temos históricos aí, que são os textos védicos. Dentre eles, dos Vedas, eu vou pegar um trecho, uma colocação do Rig Veda, depois tem alguma coisa de alguns Upanishads e outros textos, e vou me ater um pouquinho no Mahabharata, que é o texto que eu tenho maior familiaridade. Enfim, no Rig Veda tem um hino que se chama Hino do Jogador. Nesse Hino do Jogador, a nota que o tradutor faz, ele coloca que os deuses de alguns dos versos são os dados. Ou seja, o próprio dado é considerado Deus nesse trecho da literatura. Então, aparecem ali, dados ruidosos me alegram como torrente indo para um precipício. Os dados realmente estão armados com ganchos, com grilhões picando, atormentando e torturando o jogador. Também nas notas, citam-se novos textos que vão falar disso. O mesmo hino ao jogador fala que jogos são como verdade divina. Também tem um outro hino, que aí é o hino aos dados, não é? O hino chamado dados. Então, que ele fala desses rolantes, e aí ele cita as tais nozes ali como sendo o instrumento de rolagem, para se verificar a sorte e fazer disputas. Aí também, segue com mais informações, daí esse texto desse Sapata Brahmana, ele diz que, em algum tempo, os deuses e os asuras, eles entraram em disputas e usavam esses instrumentos para sanar as suas disputas. Daí, o Mahabharata é um texto particularmente interessante,
quem aqui já teve familiaridade de algum contato com esse texto, ele narra uma batalha épica entre primos, que seriam os Pandavas e os Kauravas, que ocorreu num campo chamado Kurukshetra, que fica ao norte de Nova Delhi. Os atuais arqueólogos indianos datam como tendo ocorrido há 5.560 anos antes de Cristo. Estão buscando evidências, porque não há certeza de que essa batalha tenha ocorrido. Entretanto, já tem algumas evidências que estão sendo pesquisadas. Os personagens dessa batalha, eles não são humanos. Na verdade, os Pandavas, eles são filhos de deuses. Eles são filhos de Yama, Vayu, Indra e dos gêmeos Ashwin. E os tais primos também não são muito humanos, porque eles nasceram 100 de uma vez só. Uma gravidez de 2 anos e depois eles foram colocados em vasos para desenvolver. Ou seja, isso indica que talvez nós não estejamos falando exatamente de seres como nós, mas sim de algum tipo diferente de ser. Nós somos informados que esses seres, esses tais seres, eles têm um tipo de mentalidade também não humana. Eles têm uma mentalidade como se fosse uma programação limitada. Imagina um software em que você dá várias entradas, mas só tem uma saída, só tem um output. Independente do que você faça, só tem uma saída possível. A mentalidade desses personagens é assim. Então, mesmo que eles tenham informações, eles não têm tomada de decisão complexa. Eles só tomam uma decisão. Neste sentido, eu estou dizendo isso porque todo esse épico gira em torno de um desafio, uma aposta, que é feita para o rei dos Pandavas, que, dentro dessa mentalidade, se ele fosse desafiado, ele tinha que aceitar, independente de como seria essa disputa. Daí que essa disputa é uma disputa fraudulenta, porque os dados estavam marcados, mas mesmo ele sabendo disso, dentro da sua lógica, ele não tinha como não aceitar a disputa. Daí que o Mahabharata coloca que o primo que queria se apoderar, digamos assim, dos bens dos Pandavas, o desafia para uma batalha, e daí ele vai para a batalha, mesmo sabendo que vai perder, porque é prática da fraude. E daí, depois isso se desenrola, são 18 livros, desses 18 livros, vai contando toda essa narrativa, eles perdem tudo, depois eles são exilados, e por fim ocorre a grande batalha de Kurukshetra, e que há um Gita muito famoso, que se chama o Bhagavad Gita, que antecede essa batalha. Tá? Mas é só um contexto para dizer que todo esse texto, absolutamente conhecido, absolutamente utilizado nas diversas tradições, inclusive contemporâneas, tem como origem um problema grave, gravíssimo, que ocorre por uma aposta, e o objeto da aposta são os dados. Daí, segue. Então, aqui eu fiz um resumo dos Vedas, esse entendimento de dados e aposta, é tentando fazer uma primeira definição de jogo. O jogo, por esse viés de pesquisa, ou seja, pesquisando na mitologia, ele tem como propósito obter algo que é do outro, se apoderar de algo que é do outro. Ele tem como ação dos jogadores a aposta. Ele tem como componente do jogo os dados. Ele tem como mecânica a aleatoriedade, a sorte. Não há uma habilidade específica aí. No caso, quem sugeriu a aposta tinha uma habilidade de fraudar os dados, mas, de forma geral, seria baseado na aleatoriedade. E, pela narrativa, a gente pode imaginar que não eram muito humanos esses jogadores. Outras narrativas também aparecem dados de forma bem interessante. Os índios Navarro, eles têm uma divindade que eles chamam de Divine Gambler, ou Gambling God.
Não é que são deuses que querem coisas dos humanos e que vêm à Terra para tirar essas coisas dos humanos, seja por jogos de chance or skills, ou seja por competições que vão fazer com os humanos ou por algum tipo de jogo que vai ocorrer. Então, essas narrativas Navarro trazem a mesma coisa. Daí que, nesse contexto Navarro, também é um ponto de vista de pesquisa da mitologia, também se deseja obter algo de outro ou demonstrar uma superioridade. Também ocorre por forma de disputas, só que agora não mais unicamente aleatórias, e às vezes disputas de competências, aptidões físicas, e o público que joga, aí tem os não humanos, não é, com os humanos. Que vamos falar um pouquinho de Curitiba. Quem é de Curitiba conhece muito bem a Rua Muricy, Doutor Muricy. Doutor Muricy foi um baiano que chegou aqui na década de 1800, chegou lá por 1860 em Curitiba, foi famoso por várias questões de vacinação e tudo. Entretanto, quando ele se formou na Universidade da Bahia, ele defendeu uma tese. Eu procurei bastante pela tese especificamente, mas não achei a tese. Entretanto, essa biografia do Dr. Muricy, que foi escrita por Cândido Lopes, fala que, nesta tese, o Dr. Muricy vai falar do jogo. Ele fala como o jogo, como o cancro que assola a sociedade pouco previdente, um motor que tem conduzido famílias inteiras à pobreza. E assim ele vai falando dos malefícios do jogo. E vai terminar lá que então, Cândido Lopes diz que Muricy traça a história do jogo. Eu gostaria muito de encontrar a tese para achar essa história, mas não consegui localizar as suas origens, enfim, e por aí vai. Foi com essa tese que ele se tornou médico e depois veio para o Paraná. E embaixo tem uma outra foto que é 100 anos posterior a esse período de 1860. É uma foto de mais ou menos 1950, que, se vocês forem perceber no primeiro plano, o que está escrito? Clube Paranaense de Apostas. Ou seja, a aposta nunca esteve longe das pessoas. Daí o que temos hoje? Bet. Ou seja, a aposta não larga o jogo. Eu vou tentar dar uma explicação disso, tá? Mas hoje a gente tem o tal do jogo do tigrinho. O Brasil tem se tornado o país mais apostador. Está havendo um endividamento forte por conta da aposta. Celebridades fazem propaganda de aposta. Os estádios de futebol estão cobertos com propaganda de aposta. Outdoor, ônibus, você pode fazer aposta por Pix. Inclusive, um sobrinho nos contou recentemente uma história que tinha uma senhora que passava todo dia na loja dele e pedia para depositar um dinheiro. Esse sobrinho achou que a senhora estava fazendo economias, não é? E todo dia atendia ela, catava e pegava os 50 reais lá e colocava na conta que ela solicitava. Um dia ela disse assim, não, essa é a última vez porque eu estou perdendo muito. Aí ele ficou curioso e perguntou o que era. Ela disse, não, todo dia ela apostava. Então, aquele dinheiro não estava indo para a poupança, estava indo para o tigrinho ou qualquer jogo desse tipo. Daí que mais adiante eu vou retornar essa relação que eu chamei aqui de parasitária, que a aposta tem com o jogo. Por quê? E os efeitos que causam nas pessoas. Porque, assim, aposta não é jogo. Aposta é um combinado malicioso entre pessoas que usam o jogo como objeto para se chegar a um resultado. Então, na religião também a gente tem várias coisas relacionadas a jogo. Mas aqui na religião, a questão é mais do oráculo, da arte divinatória
e, de certo modo, de uma obediência às divindades, ou seja, consultar os céus, consultar para verificar o que fazer. Novamente, aqui temos alguns elementos que se usa, então, jogar ossos, conchas, pedras, que são formas de se falar do oráculo, digamos assim, atender perguntas das pessoas. Também temos jogos que vão ser representativos, então o jogo Senet, que é um jogo do Egito, ele também é um jogo de aleatoriedade, existem uns palitinhos que a gente joga e a gente anda umas casinhas, mas ele está representando uma transcendência, ou seja, uma passagem para o mundo dos mortos. Cenas bíblicas também, vamos falar de jogo. Aqui é uma em específico que fala-se que jogavam cidades aos pés da crucificação. Esse aqui é um quadro de um italiano do século de 1360, do século XV, né? Que está no Museu do Louvre, e assim vai. Novamente, os Vedas vão falar que os deuses criaram o universo como se fosse um esporte. Um autor indiano considerado, que é o Sri Aurobindo, ele fala no livro dele, A Vida Divina, sobre Lila, que seria o jogo divino dos deuses, que vai falar do jogo da existência. Tem vários artigos que vão também falar disso, tanto dessa questão divina, que se usa a palavra jogo, como também artigos que vão falar do paralelismo do jogo e da arte divinatória, não é? E muitos desses jogos chegam hoje para nós, agora não mais em aposta, agora estou num campo que eu me sinto um pouco mais confortável, que seria o campo de uma autodescoberta. Então, este jogo chama Mahalila, e ele, para quem conhece um antigo jogo que se chama Cobras e Escadas, em que a gente rola um dado, tem uma escadinha, a gente sobe, cai numa cobrinha e desce. Esse jogo, o dado representaria, por exemplo, a nós mesmos, e a gente subiria esses campos aí. Se subisse, se tiver, e aí cada casinha tem uma informação. Então, são nomes sânscritos, mas tem uma informação que, se for uma informação virtuosa, eu vou subir a escada e vou parar num andar um nível mais acima. Se lá em cima eu cometo algum tipo de erro, caio na casinha, por exemplo, da inveja, aí vou escorregar e vou descer nessa escalada da vida. Então, terapeutas e psicólogos têm usado esse jogo no sentido de um autodesenvolvimento. O I Ching também é um outro tipo de instrumento que usa jogar moedas para se obter uma determinada informação. Esse livro, ele é tão, enfim, interessante e rico. O prefácio é do Jung, não é? Que ele vai falar da importância desse livro. Mas a gente, quando vai usar o I Ching, né, o oráculo, a gente diz que vai jogar o I Ching. Também tem os jogos dos Yorubás, que a gente joga sementes, joga conchas. Este jogo dos Yorubás, ele é citado por uma também psicóloga da escola de Jung, que é Marie-Louise von Franz, que logo em seguida eu vou mostrar a obra que ela cita tais coisas. Então, olhando agora o jogo pela arte divinatória de oráculos, de uma obediência às divindades, a gente tem como o viés de pesquisa um contexto religioso, a gente tem como propósito do jogo ver o jogo como um simulacro da vida e da morte. A gente tem como ação dos jogadores essa consulta, não é, a divindades. Temos como componentes ossos, conchas, pedras. Temos como mecanismo do jogo essa questão oracular, não é, de estar dando uma resposta a partir de uma
sorte que acontece, né, de uma forma com que aqueles elementos caem no tabuleiro, só que agora a gente já está falando de seres humanos, não mais daqueles seres sobrenaturais que os Vedas citavam. Uma explicação interessante para isso vem justamente da escola junguiana. Jung, então, ele vai falar da sincronicidade, e esta aluna de Jung, Marie-Louise von Franz, tem esse livro que se chama Adivinhação e Sincronicidade, que um estudo sobre o tempo psicológico e a probabilidade na astrologia, no tarô, no I Ching, na quiromancia e na numerologia. Então, são estudos que buscam entender como que a nossa mente lida com tais circunstâncias pávicas, daria para chamar, né? Agora, passamos para uma outra ciência não tão contemporânea, ainda uma bastante antiga, que é a filosofia, em que o jogo vai ser tratado como cosmologia ou ontologia. Alguns dos grandes filósofos que abordaram a questão do jogo foram Heráclito, Aristóteles, Pascal, Hegel, Schiller, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer e Eugene Fink. Destes, as referências que eu me baseei são destes autores que estão aí abaixo. O primeiro deles chama Colas Duflos, um francês que tem um livro impressionante, porque o livro é dessa figurinha aqui, ó. É um livrinho assim, ele não tem... Ó, é um livrinho pequenininho e tem tanta coisa incrível dentro desse livro. Então, depois temos a Arlette Petri, que hoje mora no Rio Grande do Norte, pesquisadora no Rio Grande do Norte, que tem a tese dela sobre jogo e autoria, todo um viés da semiótica, mas ela também vai mergulhar na filosofia para elaborar a pesquisa dela. E destes, o mais recente, José Fernando Tchunk, que fez a tese dele na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Eu acho que ele é paranaense, acho que ele é do interior do Paraná, e ele tem essa tese, o jogo como modelo ontocosmológico da compreensão filosófica. Para quem gosta dessa abordagem, eu indico muitíssimo, porque enfim, é muito estimulante para quem gosta dessa área do conhecimento. Daí que, para tais definições, seguindo o nosso mesmo protocolo de definições, não é? Que não é o único, foi um que eu elaborei para tratar da temática dessa palestra especificamente. Olhando, então, por esse ponto de pesquisa da filosofia, o jogo também pode ser visto como um simulacro da vida, como uma cosmologia. Até a palavra cosmologia ficaria bem aí. Depois da apresentação eu vou incluir essa palavra. A ação dos jogadores é uma ação de máscara, de representação, que a gente vai ver que hoje é muito forte nos jogos contemporâneos também. O jogador se vê em um determinado papel ao jogar. Então, o jogador vê sua vida de uma forma, enfim, participa de uma atividade não é dentro do jogo. Os componentes de jogo são diversos, as mecânicas também são diversas, e agora sim, daqui para frente, estamos falando de seres humanos apenas. Na educação, também, o jogo muito chama a atenção de educadores. Aqui temos também alguns clássicos, não é? Platão, tá trocado ali o Comênios e o Rousseau, né? Rousseau, Comênios e Fröbel, acho que pronuncia assim, ou qualquer coisa parecida com isso, que um alemão, ele que idealizou o jardim de infâncias, fez a analogia do espaço da criança como um jardim, e também deu alguma ênfase aos jogos. As referências foram de duas pesquisadoras brasileiras, a professora Kishimoto, que tem um livro incrível também sobre o uso de jogos, e esta outra pesquisadora, Tânia Ramos Fortuna, também, se não me engano, na Unicinos,
também que ela fez o trabalho dela, e são duas pessoas que são referências muito interessantes, porque muito se equivoca ao usar jogo na educação. Muitas vezes os educadores querem que o jogo transmita conteúdo, sendo que não é a grande força do jogo a transmissão de conteúdo. O jogo ele está muito mais baseado em trazer, em fazer emergir em promover uma experiência e fazer emergir emoções, comportamentos. E quando a gente quer levar o jogo para o conteúdo, é bastante fácil cometer alguns equívocos e chegar a um produto pouco interessante para envolver crianças, adultos, jovens, adultos e quem for. Por esse viés da educação, então a gente tem o jogo como uma prática para envolver jovens, principalmente, a aprendizagem e o treinamento. Daí que esse viés de pesquisa é da educação. O propósito do jogo vai ser ensinar, mas principalmente treinar. A ação dos jogadores vai ser uma ação exploratória, também de representação, mas muito de repetição. O jogo como repetição para domínio de alguma técnica, de alguma habilidade, de alguma coisa que precise de repetição, ele tem um potencial muito grande. Os componentes são diversos, as mecânicas são diversas, e aqui, em vez de seres humanos, para não ficar repetindo, eu devia ter colocado estudantes, né? No esporte também, podemos ver o que é jogo no esporte. Na atividade física, jogar com bolas. O esporte que tem bola, a gente chama de jogo. O esporte que não tem bola, se chama de jogo. Há exceções. Mas, normalmente, por que será que, tendo bola, é jogo? Não tendo bola, não é jogo. Daqui eu tenho uma especulação minha. Assim, a minha especulação é a seguinte, que pela bola ter um certo movimento, algo de randômico no seu movimento, a maestria, o domínio da bola, ele é mais difícil de controlar do que, por exemplo, sair correndo numa pista de corrida, ou nadar numa raia de natação, ou mesmo algum outro tipo de atividade física. Daí que eu acho que esse aspecto da bola faz com que a gente chame de jogo nos esportes que usam bola. Mas, por exemplo, se fala em jogar esgrima. A esgrima não tem bola. Esgrima é um duelo entre dois participantes que, para quem não é... Eu que fiz 2 aulas de esgrima, não consegui chegar a esse entendimento. Mas, falando com o mestre de esgrima, ele diz que a esgrima é como se fosse um xadrez com o corpo. Então, a ideia da esgrima como jogo é uma questão de estratégia, que os mestres dessa atividade dominam essa linguagem de oposições e, enfim, daí que quando não se fala lutar esgrima, se fala jogar esgrima. A capoeira também não é bem um esporte, mas é uma atividade física que a gente também chama de jogar. Aí, vindo para as definições aqui, então, esse ponto de vista do esporte, o propósito do jogo seria uma competição, uma competição ou uma demonstração de habilidades. A ação é a própria atividade física. Esses componentes, eu chamaria de prioritariamente bola, não é? E as mecânicas são as técnicas e as regras específicas de cada esporte, e o público que joga são os atletas. Indo agora para a psicologia, ou seja, para o estudo da mente humana. Também na psicologia, nós temos inúmeros psicólogos interessados no jogo. A minha síntese do que a psicologia visa encontrar no jogo é que é uma possibilidade de observar o interno ser externalizado pela atividade de jogar.
Então, alguns grandes psicólogos que se debruçaram sobre a questão do jogo, entre eles tem o primeiro com uma pronúncia um pouquinho mais difícil, Buitendyk. Só que este é um dos autores bastante citados quando a gente fala de psicologia do jogo. Entretanto, ele também não cuida só do jogo entre humanos. Vai para a questão do jogo entre animais, não é? Vai falar do jogo como um treinamento para a vida adulta que vai contemplar animais. Entretanto, quando eu falo de jogo, o meu viés é mais da atividade humana, propriamente dita, das funções mentais, funções mentais superiores que os humanos têm. Daí temos também Vygotsky, Leontiev, Piaget, e um livro que é importante para quem tem isso, quem tem um interesse na psicologia, é um autor da escola de Vygotsky, que é Daniel Elkonin, que tem esse livro chamado Psicologia do Jogo, em que ele trata um histórico bem completo. Neste livro, quando se fala de jogo, não está falando exatamente de um jogo de tabuleiro, muito menos um digital, porque sequer existia, mas muito do jogo do protagonismo, que é um jogo muito importante no desenvolvimento infantil, quando as crianças vão passar por algumas etapas de jogo, visando o seu desenvolvimento. Por este viés, temos o ponto de vista psicologia, temos esse propósito do jogo, uma externalização, temos como ação do jogador, aqui não é bem a ação do jogador, aqui o que eu levei para o seguinte, ou o jogador se permitir deixar as suas emoções e comportamentos aflorar, porque no jogo, certas amarras se enfraquecem, ou o jogador não tem controle, e a pessoa se permite se colocar em uma situação de menor controle. Então, toda aquela situação de um controle que se tem no âmbito social, ao jogar, isso se enfraquece, vamos dizer assim. E daí que a gente consegue visualizar certas reações das pessoas e, com isso, trabalhar. Que não é exatamente componente de jogo, mas há uma situação no jogo interessante que Vygotsky e Leontiev chamavam de conflito de motivos. Ou seja, o jogo coloca uma espécie de um embate, de uma situação em que a pessoa fica num certo espaço entre o que quer fazer e o que pode fazer, e isso promove esse é o motor para algum tipo de ação. Daí que eu coloquei como mecânicas de jogo, mas também usei uma certa flexibilidade nesse framework aí, para dizer que, na verdade, o que o jogo está criando também vem de Vygotsky, isso é uma situação imaginária. Então, as pessoas, dentro dessa situação imaginária, em face a um conflito de motivos, elas agem e se permitem demonstrar emoções. Agora vamos para uma outra, seguindo a apresentação, outras ciências que também usam o jogo, biologia, política, computação. São conhecidos como teoria dos jogos vários jogos mesmo, de ordem, com certos dilemas que serviram para matemáticos e servem para até tomada de decisões políticas. Aqui são apenas alguns, não é uma temática que quando eu comecei a trabalhar com jogos, eu tentei me aprofundar nisso, mas depois eu verifiquei que, apesar de toda a complexidade e de toda a importância que isso tem para algumas áreas,
não eram tão significativas para o design de jogos. Mas aqui, nessa passagem pela história dos jogos de forma mais ampla, eu decidi incluir, então, vai desde do von Neumann, o Nash, e outros matemáticos que trabalharam com isso, e biólogos também, que vão trabalhar com ideias de cooperação, também usando jogos. Destes, eu destaquei um que se chama John Conway. Ele fez uma programação de computador chamada Game of Life. E esse jogo é infinito. Ele coloca essa programação e ela fica rodando na máquina, sem parar. E disso surgem alguns padrões. Mas quando a gente vai procurar isso na internet, ele é um jogo que ele tem uma lógica muito simples, sei lá, se tiver 2 pontos, um desliga e o de cima liga. É mais ou menos uma lógica meio básica, assim, que está aqui nesse descritivo, e aí ele roda meio que infinitamente. Então, eu achei particularmente interessante esse uso do jogo para uma finalidade mais computacional. Neste sentido, o jogo eu defini o jogo como um instrumento de observação e tomada de decisão. Eles são... Qual é a área de pesquisa? A economia, a política, biologia. O propósito do jogo são simulações. A ação desses jogadores ou a programação, ou a observação, ou a tomada de decisão. Os componentes desses jogos são sistemas, são algoritmos. A mecânica, na verdade, são algoritmos, e o público seria cientistas, governantes, seriam jogos que são pensados para ter uma lógica de uma situação de mundo minimizada na forma de um jogo. Então, a conclusão, então lá no começo eu disse que eu tinha muitas explicações e uma conclusão. A conclusão, neste momento, dessa primeira parte, que essas explicações de jogo vão ser sempre definições circunstanciais, para estabelecer, para atender uma demanda ou um propósito específico, seja para o design, para a psicologia, educação, para os próprios jogadores ou para o que for. Então, normalmente, as definições de jogo, elas vão ter sempre um viés, por isso aquele framework que eu tinha posto antes, para a gente verificar que a gente pode definir jogo por vários pontos de vista diferentes. E os desdobramentos. Esses desdobramentos, eu vou agora partir para uma coisa mais atual. Essas explicações específicas da atualidade, ou seja, do que hoje a gente chama de games, que vão ser Game Studies e o Game Design. Game Studies, ou estudos em jogos, é uma disciplina mais recente, tem como fundador, quando o Huizinga escreveu seu livro célebre Homo Ludens, também ele não sabia o que viria a ocorrer no mundo da computação, nos jogos eletrônicos, mas ele vai falar, então, do Homo Ludens, esse que além do Homo sapiens, do Homo faber, nós humanos temos a característica de sermos Homo Ludens, ou seja, uma natureza humana em que vai ver no lúdico vai revelar, vai ter no lúdico, ver no lúdico e ter pelo lúdico muitas questões se manifestando. Ele coloca uma definição básica, que é o jogo que esse jogo ou brincadeira é uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria, exterior à vida habitual e, ao mesmo tempo, capaz de absorver o jogador de maneira intensa. Ele
o Homo Ludens vai tratar de assuntos muito interessantes. Ele vai colocar o jogo na guerra, o jogo na poesia, o jogo, inclusive ele tem um capítulo inteiro falando de perucas, não é, da vestimenta de um determinado momento histórico. Então, assim, ele vai olhar o jogo e ele diz que o jogo é anterior à cultura. E quando a gente vai ver, ele também estudou textos védicos e outras coisas mais para chegar às suas definições. Outro autor muito importante na contemporaneidade toma a obra original do Huizinga e vai fazer algumas complementações, que é o francês Roger Caillois, que escreve em 20 anos depois, ele escreve Os Homens e os Jogos, em que ele vai pegar essas características de jogo, do jogo ser livre, do jogo ser separado da vida convencional, do jogo ter uma incerteza, dele ser improdutivo, dele ser regido por regras e dele criar um faz de conta. Mas isto é uma elaboração que parte do Huizinga, mas ele também vai trazer um quadro, aquele quadro eu acho particularmente interessante, principalmente as 4 colunas, em que ele vai chamar de agon, o que seria uma tradução de competição, alia, um termo para falar de aleatoriedade, um termo que ele vai falar de mimicry e um outro de inlex. Destes, os 3 primeiros são de uma utilidade muito grande para quem tem a ideia de criar jogos. Agon, ele tem alguns exemplos ali que ele dá, que ele tem a corrida, boxe, bilhar, fencing, ou seja, esgrima, está aqui, futebol, xadrez. São jogos em que a competência, as habilidades do jogador são determinantes. Nas Olimpíadas, a gente só tem agon. Nós não temos nas Olimpíadas assim, Bolt, você é muito rápido, então sai depois dos outros, né? Dá uma chance para os outros, vamos deixar um equilíbrio aí entre os participantes. Não, isso em Olimpíadas não tem. Todo jogo olímpico, todo o esporte olímpico, ele vai ser agon. Já o alia seria aquele primeiro que nós falamos lá nas mitologias. Mas, por exemplo, o cassino é totalmente alia. Então, tem aquela mesa de roleta, aí naquela mesa de roleta rola-se aquela bolinha que vai cair num quadrinho, e aquele quadrinho, então, a pessoa que apostou, vamos dizer, se apostou naqueles 36 números, vai ganhar 36 fichas por ter acertado o número, e assim vai. Os dados, aqui ele coloca, ele coloca notinha, ou seja, ele coloca a aposta, não é? Basicamente, o relevante aqui é a aposta. Daí a gente vai ter mimicry, que ele coloca como simulação ou simulacro, que vai ser chamado na versão portuguesa de máscara. Esse é muito interessante, porque a gente vê no jogo um potencial de identificação do jogador com o personagem que o representa no jogo muito forte. Então, esse mimicry seria esse aspecto do jogo. Eu gosto sempre de contar uma história de uma sobrinha minha, que a primeira vez que eu levei um jogo, estava no primeiro slide, eu esqueci de falar dele, é um jogo de tabuleiro contemporâneo que tem a dinâmica cooperativa, que foi a base da minha tese, né? Trabalhar com jogos cooperativos em que todos os jogadores se aliam para ter que vencer um desafio bastante difícil imposto pelo próprio jogo. Então, tem uma série eu acho que não é errado dizer que tem uma série de inteligências embutidas no jogo que ocorrem de forma automática, sem que um jogador precise tomar a decisão. Então, dá para dizer que é uma espécie de uma inteligência artificial não digital que está embutida nesse tipo de jogo. Então,
Esse Mimicry, esta sobrinha, com 3 anos de idade, eu levei aquele jogo, e naquele jogo nós somos exploradores que vamos a uma ilha, a situação imaginária do jogo é uma ilha que vai afundar e que tem tesouros, e que precisamos recolher aqueles tesouros antes que a ilha afunde. Então, temos que trabalhar cooperando um com o outro, para que a gente consiga reunir todos esses tesouros e saia da ilha antes do afundamento da ilha. E cada jogador joga com um personagem diferente. Não tem, esses personagens são peõezinhos daqueles, sem nada, sabe? Peãozinho, só um pretinho, um vermelhinho, E ela pegou um personagem que a característica era mergulhador. Então, quando partes da ilha vão afundando, são tilezinhos que a gente retira do tabuleiro, e daí fica vazio aquele espaço, o mergulhador pode passar nesse local. Ela, pequenininha, 3 anos, nem ficou sentada aí, sumia, ia para tudo quanto é lado, não parava quieto. Os outros primos ficaram chateados com ela. E, beleza, terminamos o jogo. Todos gostaram muito do jogo, depois até dei para uma outra sobrinha de presente também um desses jogos. Mas, no dia seguinte, ou, sei lá, num momento futuro, a mãe dela me contando, disse assim, nossa, a Oli estava dizendo que ela era aquela que podia andar nas águas. Então, ela se sentiu tão envolvida com o personagem que foi contar que ela tinha esse poder diferenciado dos outros no jogo. E a mesma sobrinha, momento que depois, eu passei um outro jogo para ela, que é um jogo em que os personagens são ratinhos, e há uma história de que o rei foi enfeitiçado, que o rei casou com uma mulher má, e ela transformou os conselheiros em ratinhos, e eles andam como ratinhos dentro do castelo. E esse, diferente do outro, são miniaturas lindas dos ratinhos, tem figuras, ilustrações incríveis, e uma das personagens chama Lily, e ela é uma arqueira. E no tabuleiro também tem os problemas, tem uma aranha e tal. E a Lily, por ser arqueira, ela consegue atingir esses outros à distância. Daí que ela pegou a Lily e ela rolava o dadinho assim, né? Com aquela emoção para ver se o dadinho ia sair, enfim, ataque ou defesa, sei lá. E também, passado um tempo, eu, numa outra circunstância, aí com a outra tia dela, né, irmã da minha cunhada, ela disse, nossa, a Oli esteve lá em casa e ela me pediu para fazer arco. Eu estou fazendo arco para a Oli. Aí eu disse assim, eu entendi. Ela gostou da ideia da arqueira, que consegue enfrentar os problemas de longe, e daí ela pediu para outra tia fazer arco. Então, quando o Roger Caillois nos coloca Agon, Alia e Mimicry, são bases muito interessantes e significativas para a gente olhar os jogos. A quarta coluna fala em E-Links, que seria vertigem. Daí ele é mais apropriado a jogos físicos, não é? E não tanto a jogos de tabuleiro. Battenson para mim é uma novidade, na verdade não é um autor que eu me debrucei, mas tenho interesse de me aprofundar, até porque tem outras linhas teóricas que eu atuo, que tem também Battenson como uma referência, então aqui ainda faz parte das minhas pesquisas, não é? Que eu disse que são exaustivas, mas provavelmente sem fim. Um outro autor muito interessante dos anos 70, ele tem um livro que se chama Gaming, The Future Language. Ele vai entender o jogo como uma linguagem. E perceba que isso aqui ainda está nos primórdios da computação. A gente ainda não entrou no campo do jogo enquanto ambientes virtuais, imersivos, tão fortes como temos hoje, né? Brian Sutton Smith, se não me engano, um australiano também, tem algumas considerações muito interessantes sobre jogos, e ele vai falar
de algumas coisas, como assim, o jogo sendo algo que tem duas forças, não é? E que vão entrar em disputa. Bernard Suits também é bastante conhecido na área de jogos. Ele vai estudar também os jogos, também vai estudar esportes, mas ele coloca o jogo como uma atividade direcionada para produzir um determinado estado de coisas, usando apenas os meios permitidos. Essa também é uma característica forte do jogo. No jogo, há regras. Se formos retomar a Huizinga, quando ele vai falar da guerra, ele vai falar dos protocolos de guerra, ele vai falar que na guerra tem um momento em que a conversa, depois cada general, digamos assim, volta para o seu lado do campo de batalha, e não se acerta, neste momento não se acerta pelas costas, digamos assim, o general, e depois eles vão efetivamente batalhar. Ele vai falar das regras que estão naquela situação. Regra é um dos pontos principais quando se fala em jogo, e daí vou falar um pouco agora dos jogos mais contemporâneos, dos autores mais contemporâneos do game design. Aqui foi um mapeamento que eu fiz nos meus estudos, em que, fazendo uma mescla entre autores que têm bastante rigor e outros que têm relevância, e os que conseguem conciliar ambas as coisas. Daí temos, às vezes, autores que vão muito profundamente num assunto, com muito rigor, mas não conseguem relevância, não é? E outros que conseguem muita relevância, sendo que não necessariamente tiveram tanto rigor nas suas pesquisas. Um deles se chama Chris Crawford, que escreveu um livro em 1982 chamado The Art of Computer Game Design. Ele também é o fundador de um evento importantíssimo que ocorre agora, já vai para 30 anos, que é o GDC, que é o Game Developers Conference, que ocorre todo mês de março, e que reúne os grandes games designers do mundo. Ele vai, então, colocar o jogo como nos aspectos da representação, da interação lúdica, do conflito e da segurança. Particularmente, esse item é muito interessante da gente se ater. Temos um outro representante, Greg Kostkian, que vai... Os títulos dos artigos desse autor são muito bons. O primeiro é I Have No Words, I Must Design. Um outro é Uncertainty in Games, e um que eu gosto bastante, que ele escreve em 1999, ele diz, Don't be a idiot, ou seja, quando você achava que só o videogame servia, ele disse, olha, vocês têm muito para aprender também nos jogos de tabuleiro. Ele, ao contrário, vai pelo que não é jogo. Jogo não é um puzzle, jogo não é um brinquedo, jogo não é uma história, ou seja, jogo é jogo, ele tem interação, objetivos, struggle, né, batalha, estrutura, significado, e ele tem esse interactive entertainment, ele é interativo, não é? David Parlett, também um outro autor muito, muito interessante e importante, ele vai escrever a história dos board games, particularmente o meu chegou agora, dias atrás, então eu ainda não tive tempo de explorar mais, mas foi um desses autores que já troquei e-mail. Quando eu fazia a minha tese, eu mandei e-mail para alguns game designers, e eles são pessoas muito abertas, assim, recebi resposta do David Parlett, recebi resposta do Garfield, que é um matemático que somente criou o Magic, The Gathering, que é o maior fenômeno de jogos de coleção de cartas que tem, e, enfim, é bem interessante essa abertura que esses pesquisadores e designers têm. Kate Salens e Eric Zimmerman são dois, escreveram um livro que foi meio que um divisor de águas, que é esse Regras do Jogo, em que eles fazem uma coletânea enorme de
questões de jogos, estudo de jogos que precedem os jogos digitais, e depois eles viraram uma referência. É difícil a gente ter hoje um artigo, um livro, qualquer coisa que não cite Kate Salen e Eric Zimmerman. Aí eles vão pegar todos os autores que eu coloquei acima, porque foi até mediada por este livro que eu cheguei àqueles autores, e eles vão fazer uma definição que o jogo é um sistema no qual jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que implica em um resultado quantificável. Então, essa é a definição que eles fazem, e aí eles vão elaborar sobre o sistema, jogadores, sobre a questão artificial, o conflito, regras. O livro deles, em português, saiu em 4 volumes. Então, tem o volume 1, que está aqui a capa, e depois outros 3. Os nórdicos têm uma linha de pesquisa muito forte nos países nórdicos. Jasper Juhl é um destes jogadores, tá? Desses pesquisadores, que vai ampliar um pouco o que foi anteriormente. Então, vai falar de regras, variáveis quantificáveis, valorização do output e assim por diante. Um americano também muito importante é o Jesse Schell, que tem o livro The Art of Game Design, a Book of Lenses, de lentes, não é? Ele vai dar dicas de design de jogos, e vai ter essa famosa tétrade, que vai falar da dimensão estética, da dimensão mecânica, da dimensão da história e da tecnologia. Mas o que particularmente mais eu utilizo é um artigo escrito por esses 3 autores, a Robin Hoenick, o Marc Leblanc e o Robert Zuback, que eles vão olhar o jogo por 3 elementos apenas, e por ser tão simples é o que eu mais utilizo, que são mecânicas, dinâmicas e estética. O autor disso, na verdade, é a figurinha central ali, que é o Marc Leblanc, que foi professor dos outros 2 que acabaram escrevendo conjuntamente o artigo. O artigo, ele é uma das coisas mais importantes em termos de design de jogos, e ele nem tem referência. Ele referencia só 3 textos deles mesmos, ou seja, o rigor é mínimo, mas a influência disso foi enorme. O que ele pega? Ele diz que o designer costumava olhar o jogo por um caminho, que seria o caminho interno do jogo, e que o jogador vê pelo aspecto mais externo. Ou seja, o designer estava preocupado com as mecânicas, o jogador com a estética, mas o jogo se realiza mesmo na dinâmica. Tá? Então, quando ele separa esses 3 elementos, mecânicas, da estética, só que aqui, atenção, a estética aqui não é a estética visual. A estética aqui, a estésis em inglês, seria muito mais significativa, assim, como uma estesis, e não exatamente como uma estética limitada ao aspecto visual que a gente está mais familiarizado. E aqui eu vou trazer um exemplo, então, só que eu esqueci de pegar uma coisinha do meu exemplo. Enfim, no meu exemplo, eu precisaria de um dadinho. E eu tenho dadinho na minha bolsa. Tem um dadinho aqui. Ok, achei. Tá. No meu exemplo, esse meu dadinho aqui, ele é um dadinho de 10 faces e não um dadinho de 6, como está ali. Mas, assim, uma regra. Quem tirar um número maior, ganha. Uma ação. Rola o dado e depois passar o dado para circular esse dado. Então, eu rolei o dado, saiu o número 7. Certo? Como vocês não estão em condições de rolar o dado, e também nem estão enxergando, eu posso aqui fazer o que eu quiser, não é? Porque vocês não estão numa situação muito favorável, não estamos muito de igual para igual, mas saiu o número 7. Eu afirmo que saiu o número 7. Daí eu vou rolar novamente, saiu o número 8. Ó, estou sendo muito justa, porque vocês tiraram um número maior do que o meu. Então, o que acontece nesta regra?
apesar de sucinta, esse exemplo ele é suficiente para se realizar um jogo. A gente sabe que vai ter uma disputa entre oponentes, com um início e um fim pré-determinados. A gente sabe o que fazer, sabemos que temos que rolar o dado. A gente sabe a condição de vitória, quem vai tirar o número maior. E essa condição ela é mensurável, que está explicado nas próprias regras. E a gente fica num estado de incerteza, numa expectativa, até que o resultado ocorra. Então, esse simples exemplo, desde o jogo mais simples ao mais complexo dos jogos, tem uma estrutura semelhante, que todas aquelas definições que eu passei anteriormente apontam. Daí que, pegando o MDA, a gente pode também fazer uma interpretação do MDA, considerando que o M do MDA seria o artefato jogo, que a atividade, o D seria a atividade de jogar, e o A, que seria a esteses, que seria aquilo que emerge, as emoções que vão aflorar, pode ser compreendido como o agente que vai jogar, né? Ou seja, o jogador. E tudo isso acontecendo dentro de um determinado contexto. Nós estamos agora com... vai dar certo o tempo. Eu só queria... né? Já estou me direcionando para a parte final, tá? Mas aqui é só, então, pegando esse framework muito simples e dizendo que o jogo foi projetado, né? O que foi projetado para esse jogo seria um dos aspectos quando a gente vai pensar em design. O que ocorre com o jogador seria o outro aspecto. E o que ocorre no momento do jogo seria a atividade propriamente de jogar. Tá? Daí que estamos quase chegando ao fim, né? Daí eu pergunto, será que esse percurso que vocês assistindo conseguem fazer uma definição para o game, ou colocando aqui, fazendo uma ligação do game como sendo um jogo animado? Tá? Eu vou agora para a última parte e deixo com vocês essa questão. Quem sabe a gente consegue voltar a ela logo mais, porque está chegando ao fim. Agora, as reflexões que eu comentei. Lá no primeiro eu disse que eu ia falar de muitas explicações, de uma conclusão, os desdobramentos dessa conclusão, e ia fazer algumas reflexões. Essas reflexões, elas têm a ver com a ancestralidade, com a ambiguidade e com a artificialidade do jogo. Isso tudo, eu e o grupo que eu trabalho junto, temos, principalmente junto à pesquisa, a psicologia, lançamos do ano passado um livro chamado Neuroludens, não é? Intervenção neuropsicológica baseada em jogos, que abordamos esses temas. Não é o tema da palestra, sequer aqui na palestra tem o que nós colocamos nesse livro, mas ele parte das reflexões que vêm a seguir. Então, ancestralidade. O jogo bom, primeiro, aquele histórico que passamos, deu para ver que o jogo está na ancestralidade humana, quiçá pré-humana, não é? Esses Vedas e tudo fazem referências a seres não humanos, e também está na ancestralidade do indivíduo. Uma das primeiras coisas que se faz na vida é brincadeiras e jogos. Então, o jogo é um artefato, atividade cuja história se perde na ancestralidade humana, como também se perde na ancestralidade do sujeito, pois jogar ocorre desde muito cedo na vida do indivíduo e da humanidade. Ambiguidade. O jogo, ele se relaciona com muitas coisas. Então, a ambiguidade contida no fenômeno do jogo que revelam que jogos suscitam impulsos. As investigações filosóficas, ao captar tal ambiguidade e passam a perceber o jogo como um meio de observar contradições na vida humana.
Daí pode-se pensar que, justamente pelo jogo conter contradições, ele serve para perceber contradições no mundo. A atividade do jogo, de jogar, promove que a atividade de jogar promove. Daí algumas contradições, só para deixar mais explícito. Imersão no jogo é a evasão da realidade? O esforço que se tem no jogo é um relaxamento? Aqui eu coloquei como E, estou falando como o esforço no jogo é um relaxamento fora no nosso estado, fora do jogo? A atenção que nós temos no jogo é uma distração fora do jogo? A submissão que nós nos colocamos dentro do jogo, que a gente só pode jogar dentro daquelas regras, é uma liberdade das regras que estão fora desse jogo? A tensão que temos no jogo é um divertimento? A racionalidade que a gente impõe, às vezes tem jogos que é de fritar cérebro, ele tem esse aspecto de esteticidade, e que o jogo tem uma potência e, ao mesmo tempo, uma fragilidade. Por mais que a gente se envolva no jogo, no momento em que algo mais forte ocorre, a gente automaticamente sai do jogo, ou do círculo mágico, um termo que eu acabei não explorando, mas que é bastante conhecido nos estudos de jogos. Nesse sentido, a natureza de jogar contempla contradições, e ela justifica o jogo como um fenômeno da natureza humana. Aí, aqui, articulando como resposta aquela questão das apostas que eu coloquei lá em cima, que eu vejo que essa relação parasitária da aposta é dado por essas contradições, porque, como eu disse naquele momento, apostar não é... Apostar a gente chama de jogar, mas o jogo mesmo, normalmente, é a aposta. O que o bet está fazendo? O bet é alguém que está dizendo quem vai ser o vitorioso, colocando em risco os seus recursos, mas quem está, de fato, jogando são ou os jogadores no campo de futebol ou outro tipo de atividade que também é objeto de aposta. Então, o jogo é praticamente um objeto da aposta, não tanto... o jogo não é tanto a aposta em si. Bem, aqui alguns filósofos, mas eu já citei a filosofia antes, e já me direcionando aqui para o final, também pegando da psicologia, o aspecto da externalização, vemos que a criação de jogos, não externaliza contextos histórico-culturais. Ou seja, se lá antigamente se apostava, eu tenho alguns exemplos que está fora de ordem aqui. Deixa eu só colocar... deixa para lá. Se lá antigamente a aposta eu queria mostrar quem era mais forte. Em alguns momentos, os jogos... eles eram disputas de cavaleiros. Se o jogo de xadrez representava tal coisa, se o Go mostra o minimalismo oriental. E hoje nós temos jogos que são relativos ao nosso tempo, ou seja, ao criar jogo, a gente está externalizando o nosso contexto histórico-cultural. E o jogador está externalizando o seu interior, quando ele é envolvido por esse círculo mágico. Daí que chamamos isso do sistema lúdico. Pegar aqueles elementos do game design e trazer para a nossa linha de pesquisa. Então, a aposta seria uma forma de solucionar disputa entre iguais? Ou de se obter um escolhido sem haver uma disputa? Ou seja, se dois seres são absolutamente iguais, idênticos, não seria a aposta um meio de achar uma solução para uma disputa entre iguais? No caso da adivinhação, seria uma conexão com algo superior? Seria uma intenção de controle? Será que esses seres que querem uma obediência e através desse viciar em buscar respostas externas, seria uma espécie de controle? E, por fim, o terceiro dos elementos, a artificialidade.
O jogo é um artefato que promove uma situação imaginária com conflito de motivos. Aí, assim, o porquê final seria que o jogo é uma representação de mundo. Então, essas externalizações que eu falei agora há pouco, eles são representações do mundo. O jogo é um artefato projetado, portanto, artificial, para representar ou simular uma situação que promove motivação nas pessoas. E eu acho que aqui é o último, penúltimo, uma reflexão filosófica, não é? Que fala que o jogo possui uma capacidade. Esse daqui é daquele filósofo que eu citei lá acima, o Schunk, que ele diz que o jogo possui capacidade de nos retirar do curso da vida ordinária, entre aspas, nos lançando numa espécie de microcosmos, autoconfigurador e autorreferente, no interior do qual cultivamos papéis, ordenamentos e sentidos. Um mundo lúdico apresenta um âmbito circunscrito de sentidos captáveis, próximos e íntimos, que compõem esse microcosmo, estabelecendo uma comunidade de jogo. No interior desse círculo mágico se dá o compartilhamento de um tempo e espaço nos quais brincar se desenvolve segundo uma ordem e um fluxo repleto de significados. Pela experiência lúdica e existência transmutada momentaneamente em brinquedo, a irrealidade do jogo nos apresenta como outras possibilidades de ser que estavam inacessíveis em nossa condição de imersão no mundo. Eu tirei essa frase longa, porque eu acho que ela sintetiza muito aquilo que eu mesma vejo no jogo. Daí, como ele é ainda dentro do aspecto da artificialidade, ele sendo um artefato projetado, ele leva o abstrato ao concreto e o concreto ao abstrato. Ou seja, ele pega, abstrai do mundo algumas coisas, leva para uma concretude de um tabuleiro, e deste concreto do tabuleiro, ele entra no sujeito na forma de sensações e percepções que, segundo a neuropsicologia, elas se integram no cérebro humano. Aí, alguém chegou a uma definição definitiva? Não é? Passo a pergunta para vocês, deixo aqui algumas palavras-chave e o último slide é só o meu e-mail. Daí, assim, não sei se nós temos tempo para alguma última colocação ou se cumprimos não é, os 90 minutos de jogo aqui pré-estabelecidos. Paulo, passo para você. Enfim, agradeço aí a Daniela, né? Ela é professora da Universidade Federal do Paraná, da área de design, e agora a gente abre para perguntas, mas a gente vai ter pouco tempo, porque em seguida a gente vai ter um encontro Brasil-Portugal que foi transferido por solicitação dos colegas portugueses da manhã para a tarde, então ele complicou e tirou um pouco da elasticidade desse nosso momento de palestra. Então, estão abertas as perguntas, peço que vocês tirem esses avatares dos ícones de vocês e mostrem as faces, né, via câmera de filmar, para que a gente veja as pessoas, né? E daí já podem metralhar a professora Daniela de perguntas aí. Antes, só veio no chat aqui umas considerações. O Flávio Carvalho falando que adora o Caloá, a Liberata Davi Becker dizendo que o processo de avatarização é bem interessante. Antes, nos jogos de MMORPG, minha alegria com minhas amigas era deixar nossas personagens bonitinhas para depois fazer cosplay delas. Hoje, as vejo com filtros de TikTok e Instagram, elas, como muitos de nós, passamos a gostar mais da sua imagem modificada do que a original, o que acabou nos levando a realizar intervenções estéticas para nos se tornar mais parecidas com os seus simulacros. Estamos sempre jogando, seja com avatares ou os jogos sociais. E só lembrando que ontem, a palestra dupla lá,
sobre inteligência artificial, parte foi sobre a aplicação em audiovisual e artes em gerais, e parte aplicação no game, né? Então, fiquem à vontade para perguntar para a professora. Podem também Denise? jogar pedra, criticar. Tá? Pode, até porque elas não vão acertar. Fiquem à vontade para jogar o que quiserem. Bom, vamos falar um pouquinho, então. Eu sou André. Muito obrigado pela palestra, foi super interessante. Eu não sou um cara tão acadêmico, então algumas coisas passam por cima de mim, mas super interessante. E para comentar sobre a tua pergunta, eu venho do mundo do roleplay game, né, do RPG de mesa mesmo. Sim. Então, para gente, eu discuto isso muito com uma colaboradora, a Rayana Friedlund, que também é do RPG, que a gente costuma falar que para o RPG, o mais próximo que a gente consegue chegar de uma definição é a manualização, a criação de um manual para repetição de experiências, né? Então, para a gente, o jogo, nesse contexto, é muito sobre como que eu posso ensinar o outro, principalmente levando em consideração o livro de RPG como a peça que conecta, né, a interface entre as duas pontes. É um texto, é um punhado de imagens, mas é essencialmente uma mecanização e um texto, né? E para a gente, a conclusão que a gente chega é muito sobre isso, sobre como que eu posso prover o máximo de ferramentas para alguém viver aquele momento mágico que eu vivi quando eu resolvi criar esse jogo, né? E agora que eu estou fazendo uma transição para o jogo digital, talvez seja uma questão do tipo de jogo que me atrai e que eu tenho vontade de criar, que é mais narrativo, mais diálogo. Para mim tem a ver com isso, mas em vez de ser uma manualização de experiência, a interface de sensação ou de um estado de espírito ou de uma experiência, ou de um loop de jogo, dependendo do caso, mas eu acho que nada mais é do que você transferir a propriedade total da pessoa de interpretar a experiência para agora eu tenho uma tela para te dar um meio do caminho, ou agora eu tenho um tabuleiro para te dar um meio do caminho, um avatar, uma miniatura, enfim, falei para caramba só para dizer que é como eu respondo para mim mesmo essa pergunta. Mas eu, de certa forma, quando eu coloquei aqui que é do abstrato ao concreto, do concreto ao abstrato, é um pouco isso, né? A gente tira, a gente abstrai, tem um monte de coisa, a gente concretiza ela de algum modo e elas vão se tornar novamente abstratas em algum momento daí dentro da gente. Então, assim, compartilho aí a tua ideia. Legal. Bom, Paulo, chegamos ao fim. Você está, acho que sem... Você está mudo? Não, eu digo, a gente ainda tem uns minutinhos, que agora é 15h30, acho que a gente pode avançar mais 10 minutos aí na boa. Então tá. Então isso dá uma tranquilidade, saber o tempo. A Denise... depois da Denise, eu vou querer fazer uma pergunta para todos. Vai lá, Denise. Boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar muitíssimo a Daniela, achei fantástico, muito, muito bom. E queria ver se alguém pode fazer um print de todo mundo que está aqui, né? Fica bonito, acho, né? Eu não sou muito boa nisso, mas se alguém puder fazer, eu pedi para a Mia, mas não sei se ela viu o meu e-mail. Eu posso também tirar aqui a apresentação? Eu estou fazendo os prints aqui, só que não aparece todo mundo. Talvez eu vou tirar a apresentação, deixa eu fechar. Tira, Dani, por favor, a compartilhamento. Para mim, mesmo assim, não apareceu todo mundo. Eu acho que é a configuração da... Acho que tem um sistema que só deixa os bonitos aparecerem. É um sistema estragado, tá? É um sistema... Bom, depende do que você colocou no prompt da IA, né? Deixa eu ver se eu mudando aqui eu consigo... Não, estou com medo de mexer em alguma coisa e derrubar ainda a reunião. Em algum lugar tinha aqui.
Eu acredito, Paulo, que pelo computador dê para ajustar o mosaico para deixar ele um pouco maior. E aqui pelo celular, sem chance. Assim. É isso que eu estou tentando. Achei aqui numa... eu posso colocar mais gente aqui, peraí. Achei a... agora apareceu todo mundo. Bem, tem alguns que estão escondidos, tá? Eu vou fazer uma foto aqui. Pessoal que está atrás da avatar, acordem aí, acordem e mostrem o rosto, por favor. Pessoal do Instituto Sócrates, Iveres, Júlia Salles. Infelizmente, a minha câmera não está funcionando de jeito nenhum. Eu peço muitos perdões, eu estou tentando aqui há uns 10 minutos ligar a câmera. Legal. Tem a Cami, Ian, Piatan Miller, Solange dos Santos. Enfim, eu vou tirar uma foto assim mesmo, tá? Todo mundo falando Tiba, né? Para sorrir. E eu posso fazer os certificados, né? Quem quiser, eu vou estar amanhã e quarta-feira, tudo lá no Cine Passeio para os certificados também dessa palestra. Acho que é super interessante. Denise, eu tinha falado para o Flávio que a gente não ia dar certificado pelo trabalho de encontrar as pessoas daí via e-mail. Mas se você dispõe, só que você tem que anotar quem está aqui, então. E daí procurem ela lá no Cine Passeio para conseguir em mãos com ela, tá bom? Certinho. Beleza, então, pessoal, todo mundo falando Tiba, olhando para a câmera. Acho que deu, peraí. Daniela, eu queria parabenizar bastante aí a sua palestra. Isso me fez lembrar uma disciplina que eu fiz como aluno ouvinte na Unespar, na FAP, com a professora Ana Lesnovski. Ela já tinha sido minha professora também na FAP, na minha especialização, e aí eu fiz isso como aluno ouvinte, né, dessa parte do mestrado lá da FAP, né? E aí eu acabei, né, quando você falou dessa parte de jogos, assim, muitos teóricos ali, assim, que eu tinha estudado tal, lá no passado, né? O passado não tão passado assim, né? 2005, tem 5 anos. 2025, né? 2020, né? Então tem 5 anos isso. Mas foi muito legal reavivar esse tipo de pensamento, né? Eu trabalho um pouco com essa parte de exposições imersivas, daí tem uma questão de jogos também, assim, mas é legal rever, assim, esses conceitos, assim, eu acho bem interessante. Na verdade tem muita gente. Eu fui um pouco lá para trás, né, bem antigos, e peguei alguns, assim, dos contemporâneos, mas, assim, e principalmente na narratologia tem muita gente. Porque os jogos ali no ano 2000 meio que se dividiram não é? Mas eles começaram a dar muita atenção para o aspecto da narratologia. E aí, em alguns, começaram a falar em ludologia, mas, enfim. E como eu trabalho mais com board games, a narratologia não é o ponto principal, mas tem muita coisa nesse sentido também. Mas agradeço. Legal. Obrigado. Tá, Paulo. Eu estou colocando até por escrito, estou fazendo uma perguntinha para todos ali, que gostaria que respondessem ao vivo e também respondessem por escrito, que é o seguinte: vocês veem as animações de todos os tipos, TV, cinema, etc. e tal, mais próximas do cinema / TV de live action, né? Ou mais próximas do mundo dos videogames. Tá? Essa é uma enquete que eu gostaria de fazer com vocês aqui, porque esse é um dilema nosso, porque a gente está numa... Pessoal, digamos, eu sinto que a animação fica um pouco num limbo, né? Então, na abertura, eu chamei vários políticos, a gente teve sala cheia, a gente passou até 2 teasers super importantes mostrando o que é o mercado da animação brasileira e a força da animação curitibana, até mais em termos econômicos, e mostrando também os aspectos artísticos e possibilidades educacionais, instrucionais, etc., etc., etc. Mas a gente percebe no senso comum uma falta do entendimento
do que é um filme de animação, ou seja, e isso culpa de várias faculdades de comunicação e de cinema que não compreendem o fenômeno do filme de animação. Ontem mesmo, falando com uma pessoa, eu perguntei, escuta, a gente está ganhando do filme do Ney Matogrosso, ou a gente está perdendo de público e tal. Daí a pessoa respondeu, não, o Animatiba está legal, mas o Ney Matogrosso está bombando, né? Mas aí ele completou com, mas é que é filme, né? Ou seja, como se o nosso não fosse filme, como se o nosso não fosse uma arte cinematográfica tão importante quanto. Ou seja, as pessoas esquecem que Avatar é um filme de animação, né? Que o Flow, que ganhou o Oscar, é um filme de animação. Daí eu tenho pensado, falei, cara, será que eu vou continuar a vida inteira brigando contra isso? Ou talvez a gente mudar de classificação. Então, por isso, a pergunta de vocês, que de repente a gente pode alterar um pouco o percurso do Animatiba e ficar mais próximos do game, se isso for algo real, confortável, etc. Né? Porque, como é um evento, digamos, não é um evento que deve ser só da minha visão como criador do festival, mas eu acho que a gente tem que entender como é que a cabeça do público compreende isso. Né? Então, passo a bola para vocês. Aí agradeço você responder ali para nós. Pelo jeito, eu fiz uma pergunta difícil. Tem algumas respostas ali, né, no chat. Então, você fechou o microfone de novo. Veja, a Mia falou cinema e TV, o André, para mim, é uma expressão do tipo de narratividade live action, mas sem a flexibilidade técnica do game por não estar presa à realidade em câmera. Flow derrubou muito filme de verdade. Gostei dela. Para mim é mais cinema e TV, pela Gisele. Flávio Carvalho, na realidade, eu vejo animação em todos os momentos. Vai de cada caso. Tá. Então, continuamos com a dúvida. Eu acho que o que eu diria é que existe uma proximidade de indústria muito grande no momento. Boa. O meu trabalho era animação nos últimos 6 anos e eu vejo um movimento, um êxodo até de muito diretor com quem eu trabalhei que está fazendo só cinematics para Halo. Sabe, que o mercado de animação não está mais suprindo e o game tem cacife, tem bala na agulha e tem a necessidade de bons diretores, né? É cada vez mais cinematográfico. Legal. O Emanuel dos Santos está com a mão levantada. Fala aí, Emanuel. Oi. Eu acho essa questão interessante. Hoje em dia eu vejo que eles estão bem mais integrados, tanto o cinema assim como os jogos. Tem muito diretor de audiovisual fazendo jogo também, então dá para trazer essa... Tem muito jogo que é um filme interativo, e um que eu gosto, que é o Detroit Become Human, é um filme, basicamente, que você tem infinitas possibilidades ali de ir brincando nos cenários e descobrir várias possibilidades. Eu vejo que são atualmente bem complementares os dois. Aqui a diferença é que o jogo você vai ter infinitos ramos ali, vários segmentos aí, mas mesmo assim ele é alimentado com muita galera da animação também. Então eu vejo que são complementares, de certa forma. Legal. Obrigado, Emanuel. A professora Denise ali. Fala, Denise. Denise está sem microfone. Isso. Sem microfone ainda. Sim, agora estou aqui. Acabei de passar um e-mail para você, Paulo, para ver sobre os certificados. Eu tomei nota de todos os nomes. Legal. Muitíssimo, muitíssimo mesmo.
apesar de que não é bem o meu tema, mas achei fantástico, muito, além de ser acadêmico, mas interessante, tudo. Legal mesmo, parabéns, Daniela. Obrigada, Denise. Joia. Não, enfim, fiz as perguntas, vocês deixaram mais questionamentos do que resposta. Eu, na verdade, até vejo assim, eu vejo uma congruência, até estou mais em sintonia com o André Osda ali, no sentido, a gente tem um modo de produção muito próximo, né? A gente pode pensar o videogame até como um filme de animação que, graças ao código, ele permite ao usuário traçar caminhos diferentes e também estabelecer outras relações, né? De encontro, de descoberta, de competição, às vezes até uma competição em grupo e tal, ou seja, é quase uma expansão da possibilidade da possibilidade que o espectador tem numa sala normal. O Flávio levantou a mão, vai lá, Flávio. Opa, nossa, agora que eu vi que era o André Osna aí, pô, legal, cara. Eu admiro bastante o trabalho do André, a gente já fez também um curso juntos aí era o Epifania, né? Acho que era o Epifania, né? Do Sebrae, né? Pô, que daí cada um com uma startup ali e tal, incubando e tudo mais. Enfim, legal, cara, que você tá por aí. Eu queria falar uma coisa, né? Por exemplo, tem muita animação dentro dos videogames, e assim, às vezes eu me confundo, eu não sei exatamente se eu estou vendo um filme, uma animação, ou se aquilo é um jogo, ou se o jogo está num outro patamar, né? Por exemplo, o Cyberpunk 2077, ele é um produto de transmídia, na verdade, porque ele começou com um jogo de tabuleiro, e aí ele se transformou num jogo de videogame, né, de computador, videogame, e ele também tem ele tem uma animação em série, uma série de animação que está na Netflix, que é o que conta um ano antes da história do jogo que está no computador, né? Então, do videogame, enfim. Então você tem esses momentos assim que é só da animação dele, do universo do Cyberpunk, mas que ele começa num jogo de tabuleiro, tem essa animação, né? E tem o jogo também no computador. E dentro do jogo do computador tem as animações também lá dentro, que conta a história do jogo, e é impressionante, porque eu cheguei a chorar com o final da DLC lá do Phantom Liberty, né, eu olhei assim e falei, cara, isso aqui não pode ser só um jogo, ele é muito maior do que um jogo, sabe? E a gente consegue compreender o universo dele, você cria todo um sentimento assim muito maior do que só o fato de estar jogando ali, assim. Então você entra na história, no universo, né, dos personagens e tudo mais. Então isso é só um exemplo, né? Por exemplo, tem o Zelda, né, Tears of the Kingdom também, que foi lançado em 2023, que é um jogo que é animado, né? E daí tem as cutscenes, né? Os pedaços, trechos que são animações também. Então, o final é maravilhoso também, com uma animação no final. E, enfim, eu não sei, eu posso ver tanto como cinema como jogo, assim, né? Eu não consigo visualizar. Eu acho que são os momentos de cada momento onde existe essa inserção da animação nesses universos, né? Por exemplo, o próprio Zelda Tears of the Kingdom, ele vai se transformar não vai ser uma animação, vai ser um live action no cinema, que eu já acho que deveria continuar até o projeto gráfico desse último, assim, porque é sensacional, assim. Então eu não sei como é que vai ficar um live action, né? Porque eu tenho muito medo, assim, de live action para um tipo de jogo, assim, sabe? Enfim, né? São alguns pontos, assim, que eu estou levantando com relação a jogos, né? Principalmente digitais e a animação, como ela está inserida nesse contexto aí. Dani, eu acho assim, da mesma forma que o André colocou a questão da indústria, que a indústria se aproxima e o modo de produção é muito semelhante, eu acho que também tem a ver onde se joga e onde que se assiste a animação. Eu acho que também tem... Ontem, quando disseram para você, não, porque a outra sala é cinema de verdade, tinha essa coisa de ser a sala de cinema. E
E a animação, enfim, dentro do jogo, ela está num outro contexto de uso mesmo, né? Então, eu acho que isso também influencia. No caso, eu vejo mais como cinema e TV. Eu acho que se aproxima mais do cinema e TV. Mas é porque eu não tenho uma cultura de jogo imersivo, narrativo, em que eu tenho personagem assim, e o cosplay e tal, e tudo mais. Então, para mim, não é tão blur a coisa, mas acho que o contexto em que a gente consome também faz perceber diferente, faz parte do dilema. Pessoal, acabou o tempo, a gente já passou 3 minutinhos, tá? Então, não sei se a Denise quer falar alguma coisa rapidinha, mas eu já estou fechando a reunião, Denise. Tá bom. Não, tá tudo bem, ótimo. Vamos em frente. Tá, que você está com a mãozinha levantada ali. Pessoal, então, muitíssimo obrigado, tá, pela presença de vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigado à professora Daniela aí pela excelente apresentação. E se eu sobreviver, né, daqui 2 anos, uma outra animativa. Vai ter, com certeza. Gente, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu aí. Parabéns. Obrigado. Valeu. Legal. Deixa eu salvar as respostas aqui. Bom, feito. Tchau, tchau.